pessoal, Sargento Trader aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Trader Tranquilão. Dois vídeos no mesmo dia, pois é, as coisas estão bem puxadas aqui. Mas enfim, vamos logo para o vídeo de hoje, porque eu quero conversar com vocês. Sim, está difícil, como vocês estão vendo, né? Se vocês olharem para o nosso balanço, a gente agora está com 481 dólares, né? No nosso lucro, quer dizer, na nossa conta, lucro porque a gente não está tendo no momento, né? Tá difícil de ter lucro aqui. A gente tem uma operação aberta, né, que está dando um lucro aí de 12 dólares e 47 centos agora, que é no dólar australiano, e a gente vai manter essa operação aberta aí, né, até o alvo, se possível. A gente vai explicar algumas coisinhas para vocês, né? Começando aqui pelo ouro, deixa eu mostrar aqui logo o que eu quero dizer para vocês no ouro, tá? Porque a gente poderia estar no positivo. Por que a gente não tá, né? Faltou coragem para abrir a operação? A gente foi mão de alface ou coisa do tipo? Bom, o que aconteceu foi o seguinte. A gente adicionou o ouro na nossa lista de ativos de negociação, certo? E ele fez exatamente aquilo que eu pensei que ele faria, né? Deixa eu voltar um pouco a tela aqui. Eu falei para vocês, deixa eu colocar no gráfico de 4 horas, que eu acho que fica melhor para vocês entenderem. Quando o ouro estava nessa queda aí, né? Eu falei para vocês que eu estava acreditando que o ouro, eu achei dificilmente que as pessoas iriam começar a vender ouro, né? Eu tinha gente tendo uma visão muito pessimista do ouro, e eu não estou entendendo até por que as pessoas estão tendo. Tinha gente falando que o ouro, porque ele chegou aqui nessa região aqui, porque aqui atrás foi uma região importante do mercado, ele vai cair e tal. Eu falei, cara, não. Por quê? Quem viu o último vídeo, aliás, o vídeo que eu analisei o ouro, né? Foi o último vídeo. Eu falei que pelo momento do petróleo, principalmente, as pessoas, os investidores iriam ficar desgostosos com o petróleo e eles iriam começar a buscar um outro ativo de segurança, que era o ouro. Esse era o meu palpite, né? E foi o que aconteceu. Eu falei que o ouro ele poderia chegar aqui, ou aqui nessa região, né? Ou nessa região aqui de baixo, para ele depois retomar o movimento de alta. Foi isso que eu falei no vídeo, né? Se você não viu o último vídeo, assista, né? Se você assiste o vídeo e acha que outras pessoas deveriam assistir também, mostre esse vídeo para outras pessoas, porque ultimamente a gente está tendo boas... É a segunda grande análise que a gente fez no ouro, porque a primeira a gente teve aquela alta lá que deu uns 40 e poucos dólares para a gente de lucro flutuante, chegou a bater 55 dólares de lucro flutuante, mas mais uma vez aqui a gente pegou um outro rally do ouro, né? Então o que aconteceu? No dia que eu falei isso, estava tendo aquela repercussão toda na mídia, do petróleo, blá blá blá, o petróleo valorizou, os árabes vão reduzir a produção de petróleo por dia, os Estados Unidos diz que não vai mais importar, parece, petróleo dos árabes, vão focar em reserva de petróleo por conta dessa crise da commodity, não sei o que lá. Até aqui no Brasil o leilão de petróleo foi cancelado, adiado, né, por conta dessa crise da commodity, enfim. E aí eu falei que seria, juntando isso mais as incertezas do mercado, o ouro ele teria ele ficaria muito mais interessante de ser negociado. Eu falei isso baseado também pelo momento de mercado, baseado também em chefes de casas que negociam ouro, né? As projeções deles estavam bem otimistas, achando que o ouro poderia bater aí uma margem de 2 mil dólares por onça Troy. Essa é a visão deles, né? Só que foi ontem, ou foi... Enfim, eu não lembro se foi ontem, mas foi nessa semana. O Citibank, né, que é só um dos maiores bancos dos Estados Unidos e mais importantes, ele fez uma projeção para o ouro de 3 mil dólares por onça Troy. Tá? Isso até 2025, se eu não me engano. Eu não sei se isso aí pode acontecer, eu não sei, é uma projeção deles, né? Porque eles estão se baseando, eu acho um pouco exagerado até 2025, mas, né? Porque eu acredito que essa crise não vai durar durante tanto tempo, né? Eu acho que ela pode durar até o final desse ano, é bem capaz, talvez, mas não acredito que até 2025, né? Então,
O que acontece? O Citibank falou isso, né? Outros bancos também deram suas projeções e todo mundo fala ou 1.800 por onça Troy, ou $2.000 por onça Troy, ou agora o Citibank, $3.000 por onça Troy, né? Então o que acontece? A gente está tendo uma situação aqui no ouro que ele está dentro de um canal de alta e eu não estou nem um pouco interessado em vender ouro. Eu já fiz algumas operações de venda aqui no ouro e a intenção era fazer uma operação curta de venda e eu me ferrei bem legal nelas, entendeu? Então é melhor eu manter a minha visão de que não é interessante vender ouro. Não é. Porque os movimentos de alta do ouro são muito mais interessantes do que o movimento de queda, né? Você vê que quando ele cai, inclusive, ele cai com uma dificuldade muito extrema, assim. Tem que acontecer uma coisa muito aliviadora nos outros países para que o ouro, ele, sabe, um pacote de estímulos trilionário, aquela coisa toda para fazer o ouro dar uma desvalorizada, porque as pessoas vão achar que está tudo bem agora, porque o governo injetou dinheiro na economia e que não sei o que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles injetaram trilhões de dólares na economia no início disso tudo, certo? Mas eles já aprovaram um pacote de 500 bilhões praticamente de dólares, de novo, mais dinheiro na economia para conter o impacto do surto viral. Ou seja, o que me vem à cabeça, como eu falei no último vídeo também, é que se eles estão mandando mais dinheiro, é porque o que eles já mandaram não foi suficiente. Até porque a discriminação do dinheiro que eles injetaram foi de 300 e... não esse agora, o antigo. Foi de 300 e alguns 380 bilhões, 390 bilhões de dólares para pequenas e médias empresas, se eu não me engano. Esse dinheiro já acabou. Já acabou, entendeu? E a gente está falando de 390, 380 bilhões de dólares. E já foi embora, já foi pro saco. Agora eles estão mandando mais 500 bilhões de dólares. Eles têm a vantagem, os Estados Unidos, eles têm uma vantagem de imprimir dinheiro, né? Porque no momento de crise, as pessoas elas procuram dólar para se refugiar também, porque é um ativo de segurança. Inclusive, se vocês investem, é só vocês olharem aí algum fundo de dólar da corretora que vocês investem. Eu estou falando investimentos aqui no Brasil, entendeu? Em corretora, não estou falando de day trade, nem de swing, estou falando de investimentos tradicionais, que você deixa lá visando longo prazo, fundo de investimento, é isso que eu estou falando. Pode olhar qualquer fundo de investimento em dólar aí, vocês vão ver que o dólar já valorizou horrores, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? Hoje bateu 5,70 por conta da demissão do Sérgio Moro, né? E a crise política que a gente está enfrentando agora aqui no Brasil, né? O cenário interno do Brasil não está nada legal. Mas enfim, as pessoas acabam procurando o dólar como refúgio e por conta disso o Fed ele tem a vantagem de imprimir dinheiro a rodo, porque eles não vão sentir a inflação, eles não vão sentir o impacto da inflação por conta desse privilégio que eles têm dessa alta demanda por dólar em momentos de crise. A moeda, os preços vão ficar inflacionados, tá? Então eles estão imprimindo dinheiro sem dó nem piedade. O problema é que mesmo imprimindo dinheiro não está sendo suficiente para conter os impactos, tá? E por isso as pessoas acabam buscando o ouro como refúgio. Mesmo com Donald Trump falando de reabertura econômica, ele já está tendo problemas com a OMS, ele já tirou a contribuição anual dos Estados Unidos da OMS, porque ele acha que a OMS não está sendo transparente com os dados e blá blá blá. A Austrália também está fazendo uma pressão para cima da OMS, mas enfim, mesmo com o Trump falando sobre reabertura econômica, mesmo com as medidas do Fed, as pessoas estão com medo. Porque toda a projeção que você vê, toda notícia relacionada à empresa, melhor dizendo, é preocupante, né? As empresas americanas, por exemplo, elas já disseram, como eu falei no vídeo passado, que nem elas próprias sabem como é que vai ser os balanços, os próximos balanços a partir de agora. Porque nem eles estão conseguindo prever quanto que eles vão ter de lucro ou de prejuízo por conta do surto viral, né? E além disso, hoje foram divulgadas, eu estou falando muito dos Estados Unidos, mas vamos falar um pouco da Europa, do Reino Unido, né? Vamos falar um pouco desse país aí. Hoje foi ontem, melhor dizendo, foi hoje ou foi ontem? Foi ontem, se eu não me engano, né? Foi ontem. Foi divulgado o PMI, né? Tanto do Reino Unido, quanto da Alemanha, quanto da Europa em si. E dos Estados Unidos também. Então ontem o ouro ele se valorizou, não foi por acaso, tá?
A gente teve um PMI de manufatura de abril na Alemanha negativo, abaixo das expectativas do mercado. O PMI de serviços também bem abaixo das expectativas do mercado. O mercado estava esperando 28,5, saiu 15,9. Então é muito baixo. O mercado não estava esperando isso. Então isso aí já é o impacto do surto viral por lá. E da Europa em si, no contexto geral, o PMI de manufatura de abril foi de 36,6. O mercado estava esperando 39,2. Então foi abaixo do que o mercado estava esperando. Isso não é bom. PMI de serviços também. O mercado estava esperando 23,8, saiu 11,7. Né? Então isso aqui foi bem deprimente mesmo. O PMI de manufatura do Reino Unido, o mercado estava esperando 42,0 e saiu 32,9. Então foi bem abaixo também do que o mercado estava esperando. Assim como o PMI de serviços no Reino Unido, o mercado estava esperando 29 e saiu 12,3. Né? E nos Estados Unidos, a gente teve pedidos de seguro-desemprego. O mercado estava esperando 4.200, né? Só que foi divulgado 4.427, né? Então foi acima do que o mercado estava esperando, né? E isso não é bom nesse caso, né? Que aumentou acima daquilo que os economistas estavam esperando. E também saiu o PMI industrial de abril dos Estados Unidos, né, que o mercado estava esperando 38, saiu 36,9. O PMI de serviços também, o mercado estava esperando 31,5, saiu 27. Então ontem, até a venda de casas novas nos Estados Unidos reduziu. O mercado estava esperando 6... e eu acho que esse indicador aqui de venda de casas novas, ele vai começar a diminuir mais ainda. Até porque quem é que vai pensar em comprar casa nesse momento? As pessoas estão pensando em guardar dinheiro, deixar o dinheiro numa poupança, tem gente que se arrisca a fazer operações especulativas no mercado, mas o momento é de poupar dinheiro, o momento é de fazer estoque de comida, de medicamento, de máscara, disso, daquilo. Então quem é que vai pensar em comprar casas no momento desse, né? E tá aqui o dado, a venda de casas usadas novas nos Estados Unidos foi o mercado estava esperando 645k e saiu 627k, abaixo do que o mercado estava esperando. Então ontem foi um dia sangrento com relação, melhor dizendo, a dados econômicos, né? Principalmente o PMI, que é um dado importante para qualquer economia, tá? E por isso o ouro ele deu aquela valorizada bem legalzinha e chegou a bater aí 1.730 por onça Troy, tá? 1.739, 38 por aí. E a gente tinha uma operação, é aí que eu volto a dizer que a gente já poderia estar no campo positivo, a gente poderia estar com uns 530 dólares, 540 dólares por aí agora. Só que, aliás, com essa operação que a gente está rodando aqui agora, a gente já está com uns 560 dólares na nossa conta, ou seja, 60 dólares de lucro. A gente já está tranquilo até para parar de operar durante esse mês. Só que por que a gente não manteve a nossa operação de compra no ouro? Porque a gente comprou o ouro quando ele rompeu quando ele tocou nessa LTA aqui, a gente viu essa pin bar aqui, viu que ela foi feita numa região que a gente estava esperando e falou, bom, no gráfico está dando um sinal de entrada, de compra, e também o mercado ele não está muito interessante, né? Os fundamentos estão deixando os investidores com sentimento de incerteza, então talvez o ouro valorize. Só que a gente comprou, né? Só que o nosso stop, a gente fez a nossa estratégia aqui, a gente pegou o rompimento, o fechamento do candle responsável pelo rompimento, a gente deixou aqui o nosso alvo, né? Nosso alvo aqui, ó, chegou certinho no ponto da estratégia. Chegou certinho aqui. E o nosso alvo ele estava mais ou menos por aqui, tá? Só que por que a gente fechou a operação no ouro? Né? Aí que entra a questão. Porque o nosso stop ele estava muito caro. O nosso stop ele estava em 33 dólares. Estava muito caro o nosso stop. E infelizmente a gente chegou à conclusão que vai ser um pouco complicado de ficar fazendo operações aqui no ouro, né? Porque o stop, quando a gente ganha no ouro, é uma coisa maravilhosa. A gente ganha muito, né? Como eu repito para vocês aqui. Uma operação que a gente fez no ouro já nos deu um lucro de 40 e poucos dólares. Uma única operação, tá?
O problema é que quando o ouro ele vai para o sentido contrário ao que a gente está esperando, o stop ele fica muito caro, né? Então a gente pode tomar uma pancada de 3, 4, 5% em um dia fácil no ouro, entendeu? Então a gente tá pensando em evitar operações no ouro, o que é uma coisa triste, né? Porque ele está dando oportunidades excelentes, mas como o mercado forex é uma coisa mágica, a gente vai fazer o quê? A gente vai continuar acompanhando o ouro, né? Até porque ele tem ainda muito que se valorizar aqui, na minha opinião, tá? Acredito que ele pode chegar em 1.800 por onça Troy, né? Nessa subida que ele está tendo aqui. Mas o que a gente vai fazer? A gente não vai operar diretamente o ouro, a gente vai fazer outra coisa. A gente vai operar o dólar australiano, é por isso que a gente está comprado aqui. Porque o dólar australiano ele tem uma correlação bem forte com o ouro, tá? Então a gente está comprado aqui no dólar australiano desde aqui de baixo, tá? A gente comprou em 0,63 136 e a gente está deixando a nossa operação aí com alvo em 0,64 364, tá? Então a gente vai ter que vamos deixar essa operação aberta aí até durante o final de semana, tá? Porque ele está com um cenário de alta interessante, ele deu uma parada hoje, né? Só que a gente vai manter a nossa perspectiva de alta aqui para o dólar australiano, tá? Porque a gente tem até aqui, ó, um canalzinho de alta. A gente tem um canalzinho de alta aqui. A gente acredita nessa valorização do dólar australiano. A gente já moveu o nosso stop para cá, né? Então se acontecer qualquer coisa, a gente sai aí com... Não sai com o lucro que a gente estava esperando, mas a gente sai sem estar no prejuízo, né? Como a gente já está abaixo dos 500 de novo, né? Como está bem difícil de operar esses dias, é melhor a gente prevenir, né? Do que ficar tentando a sorte aí. Então aqui no dólar australiano, por conta de toda essa incerteza no mundo aí, eu acredito que o ouro ele vai continuar tendo a sua valorização. O dólar australiano também, na minha opinião, ele só deu uma pausa aqui, né, para continuar subindo. Então a gente está comprado aqui. A gente acredita que ele pode chegar aqui, até porque, ó, se a gente olhar um tempo gráfico maior, um gráfico de 4 horas, a gente pode ver uma figura gráfica aqui que já foi rompida no dólar australiano. Deixa eu tirar esse canal de alta aqui para vocês entenderem. E não é de hoje que o dólar australiano está em alta, tá, gente? Ó, ele está num canal de alta aqui bem relevante, né? Já faz alguns dias que ele está em alta aí. Dias não, né? Semanas, meses. Semanas, né? Que ele está em alta aqui frente ao dólar. Mas enfim, deixa eu mostrar a figura para vocês, depois eu mostro o canal. Aqui a gente tem aqui, ó, uma espécie de bandeirinha aqui, ó. Bandeirinha não, perdão, é um triângulo. A gente tem um triângulo aqui, ó. Tá vendo aqui? E esse triângulo ele já foi rompido, certo? Ele já foi rompido e aquela coisa toda. Ele já deu um sinal de entrada aqui, né? Então a gente acredita que o dólar australiano pode chegar aí a 0,64, 364. Na minha opinião, ele pode sinceramente buscar mais, né? Mas por precaução, né, mesmo, a gente vai deixar de acordo aí com a figura, tá? Para mim ele pode buscar até uma região de 0,65, sinceramente, né? Vamos traçar umas linhas aqui para a gente ter uma mínima noção aqui do que pode acontecer nesse ativo. A gente inclusive mandou, a gente tava marcado aqui, mas eu acabei tirando. A gente mandou uma análise, né, do dólar australiano com a nossa expectativa para ele, que é basicamente isso aqui que a gente está fazendo agora. Então, não vou mostrar os outros pares, aliás eu vou sim, eu não ia mostrar porque a gente não fez nenhuma operação neles, mas enfim. Bom, aqui, a gente tem esse canalzinho de arte aqui,
E ele está fazendo aqueles movimentos, né, de retração. Essa bandeira não, esse triângulozinho para mim, ele foi uma retração. Aqui a gente teve uma bandeira aqui atrás, ó. Uma bandeirinha. Né, e o dólar australiano depois se valorizou. Então acredito que ele pode chegar, sinceramente, para mim ele pode bater até aqui, ó, 0,65219. Eu colocaria até meu alvo aqui. Deixa eu ver se está de acordo com a projeção que a gente faz nesse tipo de figura. Que aqui a gente tem que usar a projeção da figura e não da nossa estratégia, tá? Quando aparece figura gráfica, como eu falei, a gente vai usar Price Action. Isso aqui também é Price Action. A gente olhar figuras, candles, e aqui a gente tem figuras no caso. Nosso alvo aqui, usando a figura, ele ficaria onde? Hoje a internet está uma beleza. Ficaria aqui, ó. Rompeu, a partir do rompimento, ficaria exatamente aí, né? Se a gente pegar do ponto de rompimento, tá? Ficaria exatamente aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso. A gente vai deixar aí, pronto, no ponto de rompimento. E a gente vai deixar essa operação aí, como eu falei, rodando durante o final de semana também, tá? Para mim, o dólar australiano ele pode sim se valorizar até lá. Tá no canal de alta, tá oscilando na parte inferior desse canal de alta, tá? E a gente vai deixar essa operação aberta aí durante o final de semana também. Exatamente. Vamos deixar essa operação aí. Eu acredito que o dólar australiano ele pode se valorizar até essa região aí. Ok? Bom, vamos mostrar então as outras figuras, né? As outras figuras não. Então o ouro aqui, né? Só para encerrar, a gente acertou na nossa análise, né? Que ele chegaria a bater 1718, 1730, mas a gente não pegou por conta do preço, né, gente? O preço desse ativo aqui, aliás, o custo de negociação dele é bem puxado. Então a gente só vai usar ele como base, como norte nas operações. Ó, Libra dólar, como eu falei para vocês, a gente poderia pensar em alguma operação aqui de venda, talvez, por conta dos dados alarmantes que saíram no Reino Unido, né, do PMI. O problema é que tá muito estranho isso daqui. A gente tem aqui um movimento de queda. A gente tem um movimento de queda aqui, ó. A gente tem esse movimento de queda na Libra, né? As pessoas elas estão procurando o dólar para se proteger. A gente está tendo rejeições fortes aqui, né? A gente teve essa rejeição forte, que inclusive ela tocou no suporte anterior, foi rompido e depois fez essa retração aí. A gente tem esse cenário na Libra. E se eu fosse dar um palpite, né, eu acredito que a Libra ela pode desvalorizar em um contexto que as pessoas estão procurando dólar, né. A questão é que já consolidou, né, rejeitou aí, consolidou e tal, não está fazendo nada. Então, quando o mercado ele fica meio parado assim, é meio chato, sinceramente, de ficar buscando entrada aqui. A gente tem esse sinal aqui dessa rejeição, ok, nós temos. Então, eu acredito que se fosse um palpite mesmo, a Libra poderia chegar até aqui, dar uma rejeição aí nessa região aqui, o preço cairia até aqui, até 1,22, ia dar uma rejeitada, ia dar uma segurada, consolidar um tempo e depois só esperar uns outros dados aí para ver o movimento que faria. Mas meu palpite aqui na Libra é venda, tá? É venda. Mas sinceramente eu não estou nem um pouco confiante para fazer operação na Libra. Eu estou muito mais interessado em fazer operações no dólar australiano, que ele segue o ouro, né? E o ouro que está se valorizando bastante. É a única alta clara que a gente tem nesses últimos dias, entendeu? É o único ativo que a gente olha e ele tem até uma certa previsibilidade. Porque é um momento muito previsível. As pessoas estão com medo, os investidores estão com incerteza. Então o ouro ele se valoriza assim e a gente não precisa nem analisar muito, a gente só precisa ler as notícias, tá? Eu digo analisar no sentido gráfico. Agora, diferente de uma Libra, a Libra tá muito ruída, né? Fica
fica nesse movimento preso aqui, cai um pouco, mas depois consolida, que nem o USD Yen. Deixa eu mostrar para vocês. Estamos cientes que as pessoas procuram dólar para se proteger, é uma coisa que a gente sempre fala aqui para vocês. O negócio aqui é o seguinte: a gente tinha ido pelo fundo duplo do USD Yen, só que olha o que aconteceu, né? E eu acredito que seja por conta daquela coisa, né? Tanto o dólar quanto o Yen, eles são ativos de segurança aos olhos do mercado. Então eu acredito que eles vão ficar aí nessa valsinha deles aqui, ó. Vão ficar dançando um tango aqui, os dois, entre suporte e resistência. Dois candles para lá, dois candles para cá. Não são passos, são candles. Eles vão ficar nessa chatice aqui por um bom tempo, até que rompa o suporte. E eu arrisco dizer que quando romper um suporte ou uma resistência, no meu ponto de vista, o mercado ele vai voltar para dentro dessa consolidação. Eu já conheço o mercado assim. Quando ele ficar nessa chatice aqui, é típico de romper, voltar, que nem o EURUSD aqui, ó. Então eu estou até afastado de USD Yen, porque não tem direção nenhuma, fica aí nessa chatice. Então não tem o que fazer muito aí não. Ó, o EURUSD aqui, ó, ele rompeu aqui, na mesma hora ele voltou, tinha voltado com uma força, já deixou um padrão de candle aqui, ó, né? Esse padrão de candle aqui. Ele rompeu, já logo dá um padrão de candle de reversão. Então tá bem complicado aqui, ó. O mercado tá bem doido, entendeu? Tá bem doido. E não é um padrão. E por que eu estou ressaltando esse padrão de candle? Porque ele apareceu. O padrão de candle é interessante depois que ele aparece depois de um grande movimento de alta ou um grande movimento de baixo. Aqui a gente teve uma baixa no euro, né? A gente teve toda essa queda do euro frente ao dólar. E aí ele apresenta o padrão de candle numa região que, se a gente for observar, ó, 1.07 é uma região que os investidores já buscaram aqui atrás. Ah, mas aqui atrás aconteceu outras coisas, era outro contexto, concordo. Mas, como eu já falei, suporte e resistência a gente procura desse jeito, procurando em regiões onde o preço sobe, onde o preço desce, né? Onde ele já subiu, onde ele já desceu. Então, gente que fala que não gosta de olhar o passado, então como é que você opera suporte e resistência? Você tem que olhar níveis que o preço já bateu, né, que ele já foi formado, para você buscar suporte e resistência. Então aqui a gente tem um suporte. Tá? O que pode acontecer aqui, na minha opinião? Eu não sei, eu sinceramente não estou muito confiante com o euro, né? Porque ele teve essa rejeição toda aqui, ó, nesses candles aqui. Não sei se vocês estão vendo, ó, mas teve uma rejeição aqui e outra rejeição aqui. Então a gente teve essas rejeições aí. O dólar está mais atrativo que o euro, né? Isso aí eu acho que é nítido. A gente tem aqui, ó, uma LTB. E se o euro não romper essa LTB, eu acredito que o mercado ele pode continuar caindo para buscar uma região de 0.06 ou até 0.05, sinceramente. Tá? Deixa eu ver se eu estou certo ou se eu estou falando coisa. 0.05 ou 0.06 ou 0.05. Esses são meus palpites para o euro se ele continuar caindo. Se ele romper, né, essa LTB, o primeiro alvo tá meio óbvio que é aqui, né, 0.1.08, né, sinceramente está bem óbvio que é o primeiro alvo que ele vai buscar, que é uma resistência aqui, tá? E um segundo alvo para o euro num cenário de alta é 1.09, né? Mas esse pacote de estímulos dos Estados Unidos acabou de ser aprovado, né? Foi aprovado ontem, foi sancionado pelo Trump. Não sei se isso vai afetar. Aliás, eu não sei muito se o euro pode romper essa LTB, porque a presidente do Banco Central, né, ela já fez um pronunciamento ontem de que a economia europeia ela pode retrair mais de 10%, se eu não me engano. Ela fez lá a sua projeção. Eles não conseguiram lá um pacote fiscal para estimular, para manter lá a economia, né? Então a Europa está tendo dificuldade até de se manter, né, em termos de pacote de estímulo. Então é provável que o dólar continue é provável que o euro continue se desvalorizando por conta disso.
Mas por conta esse padrão de candle aqui, ele é muito forte, ele tem uma confiabilidade muito grande. Então é esperar, né? Sinceramente, porque tá bem. Em termos de notícias, o mercado está mais pessimista para o euro e um pouco mais otimista para o dólar, porque o dólar é uma moeda de refúgio, tá? Mas em termos de gráfico, a gente já vê que pode ter uma reversão aqui no euro. Mas enfim, a gente teve um candle de indecisão aqui, ó, né? Então é bem típico de reversão isso daí. Mas eu não sei. Hoje é sexta-feira, né? E sexta-feira não adianta ficar buscando operações. Então não vou fazer isso hoje. Só estou analisando aqui com vocês. Operações mesmo só vai ser segunda-feira, tá? Mas enfim, o que a gente tem aqui no primeiro momento é um cenário baixista para o euro, né? Então a gente teria que seguir a tendência aqui, basicamente, né? Basicamente era isso que a gente teria que fazer, seguir a tendência, porque ele está em queda, ele está rompendo suportes, ele já fez agora o martelinho aqui nesse suporte, ó, que foi rompido, que agora é resistência. Então, se tiver um fechamento abaixo desse candle, né, a gente desconsidera isso daqui e mete uma venda no euro, né? Entendeu? E vamos usando a estratégia aqui, ó, que a gente usa aqui no tranquilão. A gente pega lá de cima até o fechamento do candle, responsável pelo rompimento, a gente coloca aqui, ó. E a estratégia sugere que o euro ele pode chegar onde eu, né, acabei de falar com vocês. É 1.06, 971. É uma região que a estratégia sugere, né? Então a gente vai ficar de olho aqui. A gente poderia fazer a operação agora? Poderia, mas hoje é sexta-feira, então não tô afim de deixar a operação aberta no euro, dólar, de hoje para segundo, de hoje para domingo, né, especificamente. Só no dólar australiano, sinceramente, mas porque ele já rompeu aqui uma figura e tudo mais, mas em euro ainda não, tá? Então, gente, é isso, não tem muito mais o que comentar, né? O SDIN tá um saco, né, de ficar olhando. Vamos até olhar aqui para ver se tem algum contexto de entrada. Talvez tenha aqui, ó. A gente tem aqui uma LTB aqui, ó. Então talvez, né, o dólar comece a desvalorizar daqui, talvez, é um talvez bem talvez mesmo, por conta dessa consolidação aqui que ele está. Mas enfim, né, pode ser um cenário de queda. Pode ser um cenário, mas o dólar ainda não apresentou nenhum sinal disso, tá? Então a gente tem que ficar só esperando mesmo para ver o que vai acontecer aqui no USD e Yen, porque por enquanto mesmo não tenho nenhuma perspectiva. Agora, se desvalorizar e se seguir esse canal aqui que eu acabei de traçar, o dólar pode chegar a 105. Aliás, 105 ienes, né? Mas eu não sei não. Eu não estou muito crente que isso vai acontecer não. Então SD e Yen a gente está de fora. A gente deixa o ativo aí fazendo o que ele quiser da vida. GBPUSD já começou também a ficar chato porque aqui já consolidou. Ó. Já está consolidado. Isso aqui é gráfico de 4 horas. Consolidações em tempos gráficos grandes. É uma chatice. Então aqui, ó, ele já consolidou. Pode ser um cenário de recuperação das moedas rivais frente ao dólar? Não sei. Pode ser, porque o dólar ele anda subindo muito nesses últimos dias. Então pode ser que as moedas rivais comecem a se recuperar da alta do dólar. Pode ser um cenário de reversão de tendência para o dólar, mas não sei. Tá? Então aqui, GBPUSD está consolidado. O USD-Yen está consolidado. LIB e EURUSD, né? Tem esse padrão de candle aqui. Tem outro padrão de candle aqui a favor dessa queda que está tendo aqui no momento. Então, sinceramente, eu tô bem incerto. A única operação que eu deixo confortável aqui é o AUD-USD mesmo. Acreditando nessa valorização aí para chegar em 0.65199, tá? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Link nas nossas redes sociais vou deixar aqui na descrição. Instagram, Facebook. Também o link do nosso curso vou deixar aqui para vocês olharem, para quem quiser dar uma olhada, tá? Para quem quiser dar uma olhada também para quem quiser conhecer melhor essa plataforma que a gente utiliza, que é a Xstation, né? Vou deixar o link da descrição aqui também
para que vocês possam olhar, tá? Então é isso, eu desejo para vocês um ótimo final de semana e que vocês se cuidem por conta desse surto viral aí que está afetando muita gente. Então, independente de onde você esteja, de onde você esteja acompanhando a gente, se cuide, porque é o mínimo que a gente tem que fazer agora, né? Se puder usar máscara quando sair, use. Se puder usar luvas também, use, porque é importante para a sua saúde, para a tua vida até. Tá? Então não adianta você querer ser trader e não ter saúde, certo? Então se cuidem, certo? Então até o próximo vídeo. Fui!